Aleluias. Nós estamos hoje no nosso 5º dia do jejum. 21 dias para casa cheia. Eu quero declarar que no fim desses dias, você vai estar testemunhando o que Deus fez, que Ele encheu sua casa. Pastor, vai encher minha casa de quê? De tudo. De alegria, de vida, de filhos. Não é só a sua casa natural, não. Você vai ser cheio do Espírito. A igreja vai ser cheia. Deus vai mover. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Nós estamos aqui compartilhando. E a cada dia que eu compartilho, meu coração enche mais de fé, de alegria, pelo que Deus está fazendo e vai fazer muito mais. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você: os seus pecados foram removidos. Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra muito forte, porque normalmente nós temos a impressão de que os nossos pecados foram cobertos. Deus fala dos seus pecados, não mais me lembrarei. Deus esqueceu. Então a gente pensa, Deus esqueceu, Ele cobriu. Ele pôs uma tampa e ficou para lá. Mas hoje você vai entender que o seu pecado ele não foi apenas coberto, ele foi removido. Não tem como voltar atrás. Aquilo que Deus fez foi completo. Foi completo. Você é completamente perdoado. Amém? Eu peço para Deus que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que você seja fundamentado nisso. Queria que você inclinasse sua cabeça e fechasse seus olhos hoje. Quero orar por você. Deus, eu coloco, Pai, diante de Ti, Deus, cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento. Eu creio, Deus, na Sua abundância, eu creio, Deus, na Sua graça. Eu venho, Deus, em nome de Jesus, declarar agora que as fortalezas do diabo na mente, elas são quebradas, que os grilhões, que as amarras, que tem trago prisão, que tem trago angústia, são quebrados. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo espírito maligno de depressão, de medo, de insônia, de pesadelo é repreendido, porque nesse momento o Senhor gera em nome de Jesus sobre cada pessoa a revelação, o óleo fresco desce sobre elas, trazendo o entendimento do perdão. E enquanto essa palavra for ministrada, ela vai perceber esse refrigério de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a verdade do perdão dos pecados é o alicerce, é a base. Mas sabe, nós temos compartilhado 21 dias sobre perdão, 21 dias de perdão total. Mas eu preciso entender, eu preciso ter clareza no meu coração, irmãos, que eu não fui simplesmente perdoado. O meu pecado, ele foi removido. E ao entender isso, eu vou avançar. Eu vou avançar não apenas no meu relacionamento com Deus. O primeiro passo é o relacionamento com Deus, irmãos. Porque você não tem como relacionar com alguém em que você se sente em dívida, em que você sente medo, você se sente incapaz. É difícil. Então você vai avançar, primeiro passo no seu relacionamento com Deus. Mas depois que você avança no relacionamento com Deus, todas as outras áreas vão avançar na sua vida. Deus quer que você avance, Deus quer liberar sobre você o favor. Deus quer liberar sobre você unção, graça, poder. Mas tudo isso passa pelo perdão. Ontem nós compartilhamos e percebemos que o perdão, ele tem a ver com liberar do espírito. Porque enquanto eu estou andando na vida da alma, nas minhas emoções, na minha mente, na minha vontade, eu estou apenas na imaturidade. Porque está relacionado à lei, está relacionado ao que eu sinto, ao que eu penso. Mas quando eu entendo que eu fui perdoado, a vida no espírito, ela pode fluir. Porque agora não está relacionado mais ao que eu penso, ao que eu sinto, mas está relacionado à fé na obra de Cristo. E quando eu tenho fé na obra dele que foi completa, agora eu posso avançar em todas as coisas. Sabe, tem muitos irmãos que às vezes cometem alguns pecados, e são pecados recorrentes. Ele peca uma vez, depois ele peca novamente, ele vem se aconselhar, ele fala: pastor, eu já tentei vencer esse pecado, eu já tentei parar, eu já tentei deixar isso de lado, mas eu não consigo. Sabe o que é interessante? Às vezes a gente fala para esse irmão: olha, irmão, Deus não vai mais te perdoar. Você se assusta, Deus não vai me perdoar. Não, Ele já te perdoou. Você já é
perdoado. Sabe a força daquele vício, daquele hábito, a pessoa pensar que ela não foi perdoada. Mas o dia que ela entende o quanto ela foi perdoada, aquele hábito maligno, ele vai ser deixado para trás. As pessoas, elas ficam angustiadas, ah, pastor, é recorrente, o meu pecado é recorrente, é repetitivo. Irmãos, o diabo, ele é sujo, ele vai te atacar nessa área que ele sabe que você é fraco. Isso você só vai vencer quando você entender que você é perdoado. Pastor, você não sabe qual é o meu pecado, mas Cristo sabe, e sabendo, ele decidiu ir para a cruz e te perdoar. O seu pecado não pegou Deus de surpresa. Ai, pastor, eu me converti, agora eu pequei e Deus não vai me perdoar. Não, irmão, você não pegou ele de surpresa, não. Ai, Deus, você não sabia, não, ele sabia sim. E mesmo sabendo, ele decidiu morrer e decidiu te perdoar. Ele sabia de tudo. E ele já escolheu te perdoar por tudo. Não importa o tamanho do pecado. Não importa se ele é voluntário. Ai, pastor, meu pecado é voluntário, eu quis fazer. Irmão, todo pecado é voluntário. Porque na hora que você está começando a fazer, o Espírito te constrange, o Espírito te tira a paz. Às vezes nem dá tempo, você está brigando ali, né? Vou colocar um pecado feio, uma briga, né? Brigando, xingando, dando pontapé. Uma hora que você começou a cirar, o Espírito já te incomodou. É voluntário, você sabe. Você fala, não, foi a força da circunstância. Não, você sabia o que você estava fazendo. Mas mesmo sendo voluntário, Deus não te atribui a culpa. Ele te atribui o perdão. As pessoas crucificaram Jesus. Quando as pessoas foram crucificar Jesus, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Porque Jesus já tinha declarado quem ele era. E quando eles foram crucificar Jesus, Jesus falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Por mais que o seu pecado pareça ser voluntário, o Senhor escolheu perdoar ele da mesma maneira. Sabe, ninguém pode se justificar diante de Deus dizendo que não sabia o que estava fazendo, porque sabia. Mas Deus escolhe te perdoar, apesar disso. Sabe, Deus trata o pecado de maneira extremamente séria. Pastor, Deus trata o pecado de maneira extremamente séria. E é tão sério que ele puniu o pecado em Cristo. Porque ele sabia que nós não poderíamos resolver esse problema. Como ele sabia, ele escolheu, vou punir em Cristo, para que eles possam ser salvos e redimidos. Tem irmãos que têm uma ideia, eu decepcionei a Deus. Não, Deus sabia. Deus sabe de tudo, Deus é Deus. Você não engana Deus, não pega Deus de surpresa, ele sabe. Sabe, ele viu o seu pecado antes de você cometer e escolheu te perdoar antes de você cometer. Hoje você tem que se sentir perdoado. Ai, pastor, eu errei, foi voluntário. Eu sabia e fiz o erro. Amém. Ele perdoou você da mesma maneira. Do mesmo jeito que ele te perdoou, se sinta perdoado. Saiba que você é perdoado. É fácil eu achar que Deus ama o bonzinho. Mas sabe, irmão, não tem ninguém bonzinho, não. Deus ama o pecador mesmo. É aquele que precisa de graça. É aquele que precisa de perdão. Pastor Luiz, ele conta a história de uma mulher. Ele foi pregar numa penitenciária. Ele chegou e pregou, falou de perdão. E aquela mulher ficou num canto isolada. Depois chamaram aquela mulher e ele falou para ela, olha, você também é perdoado, seus pecados são perdoados. Então chamaram ele num canto e falou, olha, deixa eu te contar quem é essa mulher. Essa mulher, ela fazia rituais satânicos, matava criança e comia o coração. É algo terrível. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher ficou esperando a reação dele. E ela olhou para ele e falou para ele, o senhor ainda acha que eu sou perdoado? Sabe qual foi a resposta? Eu achei muito poderoso. Ele falou, o seu pecado não é maior que o sangue de Jesus. Ah, pastor, mas é um pecado terrível. Mas o sangue de Jesus é maior do que ele. O sangue pode te perdoar de qualquer pecado. Sabe aquela mulher, ela ficou presa durante algum tempo. E quando ela saiu, ela quis testemunhar a respeito daquilo. Ela foi para uma célula, a igreja passou a sustentar ela, não conseguia emprego. Ela queria testemunhar. Ela chegou no pastor e falou, pastor, eu queria testemunhar sobre isso. E a resposta dele também me marcou. Ele falou, olha, Deus não se lembra mais do seu pecado. Deus não se lembra mais.
Você não precisa ficar lembrando do seu pecado. Você não precisa ficar lembrando daquilo que você passou. Lembra agora que você é perdoada. Lembra agora que você é perdoada. A obra de Cristo, ela foi feita. Sabe, no Antigo Testamento, todo ano um animal era sacrificado. E o sangue desse animal era lançado sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca, para que aquele sangue cobrisse o pecado do povo. O que tinha dentro da arca? Tinham 3 elementos. A vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o maná do céu. Cada um desses elementos representava um pecado do homem, uma característica do pecado. A vara representava a rebeldia contra a autoridade de Deus, porque eles questionaram: Arão não pode ser sacerdote. O maná representava a murmuração contra o suprimento de Deus. Eles reclamaram do maná no deserto. E as tábuas representavam a lei. E eles não conseguiam cumprir a lei. Então o que acontece? Se olhasse para aquilo, o que Deus veria? Deus veria a incapacidade do homem. Então Deus colocava o sangue. E o sangue cobria, vinha sobre a tampa e cobria aquilo. Agora Deus olhava, Deus não via mais o pecado, Deus via o sangue. Mas qual que era o detalhe? Durante 365 dias, durante um ano, estava coberto. Mas no próximo ano, era necessário um novo sacrifício. Era necessário lançar o sangue de novo, para cobrir novamente. E aí, quando esse dia chegava, pode ser que o sacerdote fosse aceito, pode ser que não. Pode ser que Deus permitia, pode ser que não. E se Deus permitir, era um ano de paz e de abundância. Se Deus não permitir, era um ano de tormento e de sofrimento. Porque Deus estava enxergando o pecado. Você sabe que quando o Senhor Jesus vem, Ele não faz a expiação. O que é expiação? É cobrir. Deus faz a remoção. Abre para mim, Carol, tá com. Abre para mim Hebreus capítulo 8, no verso 12. Se possível. Funcionou ou não? Eu vou avançar aqui. Os sacrifícios do Velho Testamento, eles eram lembrança do pecado. Mas Jesus diz que dos seus pecados, Ele não se lembra mais. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala: o Senhor Jesus não se lembra mais dos meus pecados. Amém? Sabe, seus pecados, eles não estão mais debaixo do sangue. Isso é interessante, né? Pastor, meu pecado está debaixo do sangue? No Antigo Testamento estava. Hoje não. Hoje o seu pecado foi removido. Amém? Abre para mim 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes de abrir 1 Pedro 3, 18, abre para mim João 1, 29. Quando João se encontra com Jesus. Olha o que João fala a respeito de Jesus. João fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Ele não tampa, ele não disfarça, ele tira o pecado do mundo. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Quantas vezes? Uma vez. Por que uma vez? Porque ficou resolvido para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pastor, então o que eu faço quando eu peco? Confessa que você já foi perdoado. Declara que não tem mais nada de condenação sobre você. Efésios capítulo 4, verso 28. Olha que a palavra de Deus nos diz: aquele que furtava, que não furte mais. O que ele está falando? Você já foi perdoado. Muda agora o seu comportamento. Age como quem foi perdoado. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com o que acudir o necessitado. Você foi perdoado, agora age como quem foi perdoado. Sabe, tem muita gente que fala: você roubou, você não é crente, você não nasceu de novo. Não, Paulo não fala isso. Paulo falou: você roubava, não rouba mais não. Agora você nasceu de novo. Não combina com você. Qual que é o seu erro? Ah, pastor, de vez em quando eu fico irado, fico chateado, eu brigo. Qual que é a exortação? Não faz isso mais. Não briga mais, não fica mais chateado. Não se ire o seu coração.
não combina com você, porque você nasceu de novo. Então a mudança do seu comportamento, ela é porque você agora é completamente perdoado e a sua natureza foi mudada. Pastor, quando a minha natureza foi mudada? Quando você teve revelação do perdão. Sabe, nós tomamos a ceia. Todas as vezes que nós tomamos a ceia, a palavra de Deus é clara. Fazei isto em memória de mim. Memória de quê? De que ele morreu e me levou na morte, e eu ressuscitei com ele, e agora eu tenho a vida dele, eu tenho a natureza dele, e eu desfruto de tudo aquilo que ele conquistou. Amém? Os seus pecados foram removidos. Eu declaro em nome de Jesus que toda consciência de pecado, que toda condenação, sabe, às vezes você não tem aquela consciência, pastor, eu me sinto mal porque eu pequei, porque eu errei, mas às vezes você se culpa, você acha que a culpa é sua por causa do erro. Eu não me perdoo por causa disso. Deus já te perdoou. Ele já te perdoou. Você pode se sentir perdoado e se perdoar, porque o perdão dele foi completo. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Pode tomar os elementos. Você que está em casa, assistindo essa palavra, pegue seu pão, pegue seu cálice. Deus tem perdão para você hoje. Deus tem para você hoje completa remissão. Sabe, gostaria que você tivesse no seu coração revelação. Não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Amém? Ao tomar esse pão, esse cálice hoje, gostaria que você orasse e declarasse que toda acusação do diabo sobre a sua mente, ela é falida em nome de Jesus. Você que precisa de cura, ao participar desse pão, receba a cura de Deus. Senhor, eu coloco, Pai, diante de Ti esse pão. É o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas enfermidades. Ao participar desse pão, nós recebemos cura da parte de Deus. Nós repreendemos agora toda enfermidade e nós declaramos: a obra de Cristo foi completa e nós confiamos e honramos essa obra em nome de Jesus. Levanta seu cálice. Deus, nós apresentamos ao Senhor esse cálice. É o cálice, Pai, da nova aliança, do perdão dos pecados. Não apenas o perdão, mas a remoção. Os nossos pecados foram removidos. Não há mais lembrança, não há mais memória, não há mais escrito de dívida, nada mais. Porque não há mais diante do Senhor nada. Eles foram removidos pelo sangue. E hoje nós podemos participar da mesa em memória da obra de Cristo, que foi completa em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Participa do pão, participa do cálice.